dia, meu aluno de Direito. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos de maneira a analisarmos o artigo 9º do CPC da Lei 13.105 de 2015. Pegue a sua lei, veja comigo, vamos participar desse estudo que é muito importante. Este artigo número 9, o artigo 9º do novo CPC, junto com o 10º, tem uma grande relação a respeito do princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Vejamos tranquilamente, lendo e refletindo o texto da lei. Pois bem, o artigo 9º do novo CPC diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente, posição anterior, ouvida. Aqui está uma ordem, uma determinação do poder da força da letra. Está aí, na Lei 13.105, uma ordem. Quem é que profere decisão? É o juiz. O juiz, ele tem esse poder, dever de proferir decisões com base no todo do processo, com base nas alegações e nas provas apresentadas, com base na defesa e nas contraprovas apresentadas. Enfim, o juiz não pode simplesmente, salvo exceções que estaremos passando a vocês nesse vídeo, ele não pode de ofício proferir uma decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Por isso a importância de um princípio denominado princípio do contraditório, contra a posição contrária. Pois bem, alguém chega, ajuiza uma ação, lança ali uma demanda contra alguém, denomina esse alguém como requerido, como réu, e simplesmente o juiz descruza os braços, olha aquelas alegações e ele então, de maneira simplesmente vendo apenas um dos lados da questão, ele simplesmente vai proferir decisão. É claro que se assim fosse, ele estaria sendo parcial, prejudicando aquela parte colocada no polo passivo da ação. Mas graças a Deus, por isso que recebe o nome de juiz, de magistrado. Por isso aqui pesa muito o que a responsabilidade da imparcialidade na fase de conhecimento num processo. É muito importante o juiz ser imparcial, e para isso o que ele faz? Ele então toma conhecimento daquelas alegações, daquela demanda judicial, ele verifica todas as condições da ação e pede para que o seu escrevente cite a parte requerida, a parte contrária, e junto com a citação, que ela possa ter ali acesso à contrafé, à petição, para que ele saiba quem está ajuizando contra ele e quais as alegações e quais os pedidos e requerimento do autor contra ele, para que ele possa, com base na lei processualista, com base na Constituição Federal, poder defender-se a respeito daquilo que ele é acusado. Assim as coisas têm que ser, assim que elas são determinadas pelo poder da força da lei, pelo poder desse dispositivo nesse diploma legal. Lendo novamente o texto, artigo 9º do novo CPC, nos deixa claro: não, é uma negativa, não se proferirá decisão. Então, o juiz, aquele que profere uma decisão, uma sentença, não se proferirá decisão. Decisão interlocutória, sentença, não proferirá contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, sem que haja a oitiva da parte contrária, a manifestação em defesa da parte contrária, impugnando todas as alegações pontualmente feitas do requerente para com aquela parte requerida. Leiamos então, pegue a sua lei seca, no artigo número
5º da nossa Constituição Federal de 88, inciso número 55. E olha o que diz esse texto aqui legal. Aos litigantes, aos demandantes, aqueles que ajuizam e brigam em juízo, aos litigantes em processo judicial, aqui está colocando. Então há um conflito entre requerente e requerido que não se resolveu de maneira administrativa, e mesmo na administrativa deve ser considerado esse princípio. Diz aqui que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, então tanto no judicial ou no administrativo, ainda que não chegou ali nas fases judiciais, e aos acusados em geral, são assegurados, são garantidos o que, professor? São garantidos, assegurados o contraditório e a ampla defesa. São garantidos duas situações. Na fase de conhecimento, o contraditório, a defesa, a manifestar-se em defesa, apresentar contestação, opor-se, insurgir-se contra aquelas alegações na exordial. Então está dizendo aqui que é assegurado, é garantido no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, e também na fase recursal, após ser prolatada a sentença, aquela parte inconformada, no todo ou em parte, ela tem o direito de buscar a ampla defesa. Por isso tem esse enfoque. E não, na fase de conhecimento, nós temos o princípio do contraditório. Aí, após a sentença prolatada, havendo um inconformismo das partes naquilo que ela não teve a sua satisfação alcançada, ela pode então recorrer à instância superior. Aí vem o que? O princípio da ampla defesa, com o objetivo de reformar a sentença em primeira instância no todo ou em parte. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Chama-se concitação. Se não houver a citação, os autos não prosseguem. O juiz não dá andamento. O impulso processual não vai ser eficaz, porque precisa da citação com a contrafé, para que a parte adversa possa fazer o seu enfrentamento em defesa, em sede de contestação, contra as alegações do requerente naquela exordial. Artigo 5º da Constituição, inciso 55, nos traz como regra geral prévia oitiva das partes. Como regra geral, prévia oitiva das partes antes de decisões que lhe possam ser prejudiciais, ok? Mas esse diploma legal, na Lei 13.105 de 2015, no artigo 9º, como aqui já estudamos e observamos, comporta exceções aonde no seu parágrafo único, como agora estaremos analisando também, dando complemento e embasamento em tudo que já refletimos até então. Pois bem, meu querido aluno de Direito, dando continuidade, diz assim o parágrafo único do artigo número 9º do novo CPC. Diz o seguinte: o disposto no caput, na cabeça do artigo 9º do CPC, não se aplica. Então aqui nós vamos refletir e analisar exceções a essa regra geral prévia que já estudamos. Então, quais são as exceções que vão de encontro, em posição contrária ao artigo 9º? Simplesmente está no inciso 1, 2 e 3 do parágrafo único, a respeito das tutelas. É um instituto muito importante e elas realmente fazem parte da nossa vida como advogado. Então nós temos o inciso 1, a tutela provisória de urgência. Inovação no novo CPC, a tutela provisória de urgência, que ela ramifica para cautelar e antecipada, está nos artigos 294 e seguintes. Muitas das vezes, quando nós temos uma situação de perigo, de dano de difícil reparação, de dano irreparável pela demora do processo,
você coloca um tópico na sua petição, como também coloca ali no seu pedido a concessão dos benefícios da tutela provisória em caráter de urgência, cautelar ou antecipada, para que realmente a finalidade, o fim do processo não seja prejudicado. Então, nesta exceção, o princípio da oitiva das partes da manifestação não vai ocorrer. O juiz, então, ele vai proferir uma decisão analisando todo o contexto probatório, o pedido feito apenas pela parte requerente, e ele, então, sabendo que até a decisão que ele tomar favorável pode ser, então, revogada, ele defere com base ali, de maneira dos documentos apresentados, para proteger, né, o objetivo final do processo, para que realmente as coisas possam acontecer sem que aquela situação possa se agravar e chegar a um ponto de um dano irreparável. Aqui podemos citar um exemplo clássico, aquele senhor que paga o seu convênio médico por anos a fio e de repente ele precisa de uma cirurgia, colocar uma ponte de safena em seu coração, um stents, e o convênio nega. Então não existe a possibilidade, desde que comprovado que está em dia com os pagamentos, que tem ali o cartão do convênio, que ele é assíduo com as suas responsabilidades contratuais, o juiz vendo então que realmente aquilo, se não for atendido, que não vai dar tempo para que dê a possibilidade da outra parte se manifestar, o que ele faz? Ele atende, ele concede a tutela provisória, para que realmente seja protegido aquela situação, para que o fim único do processo não seja prejudicada e nesse exemplo hipotético a pessoa não venha a falecer. Então, protege provisoriamente aquela saúde, faz aquela cirurgia e no curso do processo se discute, e a tutela, que de início é provisória, dar-se-á como definitiva na prolação da sentença, ocasião que a parte inconformada com aquela decisão pode buscar o princípio da ampla defesa através dos recursos de apelação no juizado especial, recurso inominado e assim por diante. Então, uma das exceções no inciso 1 aqui do parágrafo único, aliás, do parágrafo único, com respeito ao caput do artigo número 9, diz que a tutela provisória de urgência, que se ramifica em cautelar e antecipada, nos artigos 294, nos mostra ali quais as condições que não é então respeitada essa prévia oitiva das partes. Inciso 2, as hipóteses de tutela também. Tutela no inciso 1, tutela no inciso 2, de que dá evidência prevista no artigo 311, inciso 1 e 2, relacionado o quê? A documentos que são contundentes para que o juiz possa então decidir favorável à concessão desta tutela de evidência. E também de decisão prevista no artigo 701 do novo CPC. O artigo 9º nos mostra a importância do princípio do contraditório para que as partes não sejam prejudicadas. E esse artigo está intimamente atrelado ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 55, que assegura, acima de qualquer coisa, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, para que realmente o enfrentamento entre as partes possa ser genuíno, aberto e que o juiz, no momento oportuno, possa aí sim, depois que ouviu autor e réu, proferir decisão, tanto interlocutória como também as sentenças, acórdãos, para que realmente a justiça seja feita. Meu querido, que você possa inscrever-se nesse canal, que possamos estudar o próximo artigo, que é o 10º do novo CPC, intimamente ligado com o artigo 9º que aqui estudamos. Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se nesse canal, dê aquele likezinho, toque no sininho para você receber novas notificações dos comentários dos artigos por artigo da Lei 13.105 de 2015. Muito obrigado.